Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ser sobre o panorama semanal, né? Sobre essa visão macro do que a gente pode esperar dos preços ativos, do gráfico ao decorrer da semana, tá? Vou compartilhar com vocês a minha visão. O que eu faço, de fato, desde a minha análise aqui, que vocês podem ver que eu estou tá aberto aqui o Forex Factory, né? Que seria o calendário econômico do Forex Factory, tá? E às vezes eu utilizo também o calendário econômico do Invest, desde essa análise de notícias, os horários, o que pode acontecer, até a marcação no gráfico das regiões macro, onde eu vou esperar o preço chegar naquela região, né? Para dar uma determinada movimentação ali, um padrão, alguma coisa, de acordo com o meu operacional, para eu poder clicar e executar, tá? Um adendo aí para vocês, a marcação serve como um guia. Eu faço essa marcação no domingo como um guia para a semana, né, das regiões macro, mas ao decorrer da semana as regiões podem mudar, o preço muda constantemente, né? O mercado é volátil, líquido, então ele faz o que ele quer. Nós temos algumas perspectivas, tanto até das notícias quanto das marcações do gráfico. Porém, o mercado ele não vai, ele pode respeitar lindamente também, como não pode respeitar nada ali. Então você tem que ser reativo no momento e no decorrer da semana, no decorrer dos dias, você vai atualizando essas regiões. Aqui é uma visão é, primária do que a gente pode esperar, tá? Vou compartilhar, passar ativo por ativo, mostrando as minhas marcações, ou melhor, marcando com vocês aqui, tá? As regiões que eu espero, regiões importantes, regiões de trade location, regiões de liquidez. E antes disso, nós vamos dar uma olhada aqui no calendário econômico, né? Sobre as notícias de alto, médio, baixo impacto, que seja, tá? O que a gente pode esperar e ficar atento nesses horários. Eu sempre boto pro Forex Factory me mandar um alerta, tá? Chega pelo meu navegador, sobe aqui um pop-up aqui no canto, aí eu já fico ciente 10 minutos antes, já para não abrir nem e se eu tiver aberto também eu fecho a negociação, tá? Antes dessas notícias, tá bom? Para ser mais sincero, algumas vezes eu não fecho, tá? Até porque às vezes eu vou estar bem posicionado, tá faltando alguns ticks só para notícia, tá? Eu deixo o pau quebrar. Porém, depende também de cada mesa proprietária e das regras, se você pode operar notícias, se você não pode, tá? Tem algumas notícias específicas que você pode operar, outras não. Então, assim, você tem que ler as regras da sua mesa. Digo aqui pela mesa, né? Se for capital próprio, o que seja que estiver operando, isso não vai fazer diferença alguma. Digo em regras para você se vai quebrar ou não, tá? Vamos lá, galera. Ó, eu tô aqui com um navegador Forex Factory, né, que é o meu principal guia de notícias que eu utilizo, somente porque eu opero Forex e CFDs. Então, para mim, esse site é de grande valia para isso. Tem aqui, ó, o calendário econômico também do invest.com. Às vezes eu dou uma olhada por ele, mas eu prefiro o Forex Factory, tá? Porque a grande maioria das mesas também se baseiam no Forex Factory. Para você falar assim, essa mesa se baseia ou não. Você vai lá no FAQ da sua mesa, ou no suporte que seja, e pergunta, se for no suporte, ou pesquisa no FAQ, nas regras, de qual que ele se baseia, para você ficar assim, eu estou ciente, estou orientado por esse meio de notícias. Tá? Eu utilizo o Forex Factory. Então vamos lá. Basicamente, para fazer essa leitura macro, tá, de domingo, eu venho aqui nos filtros. Eu não utilizo o filtro para me mostrar notícias de baixo impacto. Para mim é irrelevante, não vai fazer sentido algum. Tá? Eu deixo aqui os feriados, holidays, né, é, médio e alto impacto. Eu deixo todos os tipos de evento marcados. As moedas aqui também, só tiro aqui a moeda da China, né, e coloco o filtro aqui. Beleza. Aí você fala, só tem esse feriado. Não, aqui porque tá hoje, né? Então, vem aqui, essa semana, pega a semana toda,
aplico o filtro. Tá aqui, ó, domingo, né? No Audi, feriado bancário. Não é à toa que lá começa a semana mais cedo. Tá aqui, ó. Monday, dia 4 tem CPI do CHF, do CAD, tem feriado. Para mim não faz diferença alguma isso aqui. Eu opero dólar também, né? A grande maioria das minhas moedas que eu analiso tem o par principal é o dólar ali, vamos falar assim, tá? Mas um adendo aqui também, outro adendo, tá? Não é nem adendo, né? Como que eu me balizo por isso. Até porque, ó, 3h30 da manhã, 3h30 da madrugada, do franco suíço. Então, para mim, como eu opero a sessão de Nova York, então não vai fazer sentido também, tá? Mas eu deixo aqui, pra vocês verem, ó, são poucos dados essa semana. Porque tem semana aqui que você coloca para filtrar. Tem 1 milhão de notícias, tá? A grande maioria das notícias são antes, ó, do GBP, que ó, antes de abrir a sessão de fato aqui, que eu opero, 8 horas da manhã, no horário que eu estou começando a operar. GBP depois tem 9h30. Lá para quinta-feira, isso, na sexta-feira tem do CAD, ou seja, para o dólar, principal que seria o PMI aqui, 11 horas na terça-feira, e essa notícia aqui, eu acho que é de pedido de seguro-desemprego, 9h30 da manhã, na quinta. Tá? Tem o GBP 8 horas e tal, tem outros horários aqui, aos 7h45 da noite, seria do NZD. Então, assim, depois eu vou mostrar para vocês lá no watchlist de novo, todos os pares que eu opero de Forex e o CFDs, né? Eu acho que a grande vantagem do CFD, do CFD e do Forex, é que você tem N paridades. E se você falar assim, pô, hoje tá horrível as notícias aqui, por exemplo, o GBP, tem um monte de notícias, eu não vou conseguir. Cara, tem 1 milhão de par para você operar. Mas uma dica também que eu dou é opera os majors, tá? Onde tem liquidez, tem volatilidade. Tem que procurar para cima, vai ficar operando para exótico. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tá aí até o CFDs ali dos índices. Excelente para operar. Mas fala, não, quero continuar operando isso aqui. Espera a notícia, ou opera bem antes da notícia. Tá? Isso aqui é um filtro, né, para a gente balizar, vamos falar assim, as nossas entradas. Um filtro balizador para as nossas entradas. Para assim, eu vou operar antes, vou operar depois. Esses dados aqui saíram negativo para o dólar, o mercado está muito negativo, ou seja, é mais um viés para nossa leitura. Não é que eu levo isso aqui em consideração e falo assim, saiu a notícia negativa para o dólar, o preço lá está mostrando uma compra, eu não vou comprar. Não, eu vou comprar se estiver mostrando no gráfico, tecnicamente. Tá? Isso aqui é mais um plus. Tá? E também não ficar posicionado e entrar em horários da notícia que, como eu falei, o mercado fica muito volátil. Tá? Então aqui, ó, no Forex Factory tem essas notícias da semana. Normalmente eu tiro print disso aqui e boto no meu diário, né, no meu Notion de leitura semanal. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês também isso. Para vocês terem uma visão macro, já deixei ele tudo salvo. Aí no decorrer da semana, você vai vendo como que agiu o preço, tá? Beleza, galera. Eu vou agora pro gráfico, porque isso aqui é o que importa pra gente ver realmente, pra gente esperar falar quinta, terça, que tem as notícias mais impactantes para o mercado. E querendo ou não, o GBP impacta, beleza, mas o dólar é a moeda que mais impacta de volatilidade aqui nas notícias, tá? Não importa se aqui o NZD tem notícia de alto impacto para ele, modifica muito pouco o mercado, tá? O dólar modifica todos, vamos falar assim. Quase todos, né? Então ele é muito forte e para mim é o principal econômico que você tem que ficar esperto aqui. Claro que se você filtrar, deixar tudo vermelhinho já e laranja, seria alto e médio, você já tem um filtro excelente de notícias, tá? Você pode utilizar também até o calendário econômico do Invest se quiser, para ter mais um ponto de consulta, mas para mim já está excelente só o Forex Factory. Vamos pro gráfico. Aqui, ó. Estão vendo aí, né? Beleza. Galera, eu começo bem assim, eu deixo aqui numa visão macro semanal, só para até tirar esses
esses alertas aqui. Esse panorama vai ser um pouco mais longo, porque eu estou explicando cada coisa, igual o vídeo que eu voltei para explicar e tal, lá da minha técnica, o primeiro vídeo de estudo de mercado. Tá? Aqui também eu estou mostrando qual é a lógica de como que eu analiso e tal, porque senão vocês vão ficar, por que fez isso? Eu vou ficar perguntando depois, vocês já vão saber tudo que eu analiso, explico, vejo, tá? Então você já consegue ter uma visão melhor desse modo, tá? Eu deixo aqui no gráfico semanal, não é que eu faço marcações no semanal, mas eu só deixo aqui para fazer isso aqui, ó. A abertura da semana seria aqui, né? Dia 4, beleza? O mercado não abriu ainda, daqui a pouco abre. E puxo mais uma linha para frente, que seria o final da outra da semana, o início da outra semana. Eu tenho aqui um modelinho aqui, ó, start, né? Começo da semana, fim da semana, beleza? Tem esse range que eu vou trabalhar. Eu caio por 4 horas. Esses aqui, 5 diário, vou tirar os 5 horas que eu não utilizo mais. Deixo só o diário, que às vezes eu dou uma analisada lá também do contexto macro. Mas o mais importante aqui seria esses. 4 horas, 1 hora, 15 minutos e os time frames de execução aqui. Tá? Vou tirar também os 10 minutos, que eu também não estou utilizando mais. Basicamente são esses gráficos, esses time frames aqui que eu utilizo. Então, esse aqui é o range que a gente vai trabalhar durante a semana, tá? Eu marquei lá no semanal, aqui abertura, fechamento da semana. Beleza? O que eu posso esperar aqui? Eu vou procurar as regiões de absorção, eu disse para vocês, tanto com blended candle ou os pavis, mostrando ali que teve defesa, compradora ou vendedora. Tá? No decorrer do dia, aí que eu caio para 15 minutos, puxo o market profile, vejo lá no estocástico se está tendo alguma divergência e tal. Isso é mais no intraday. Para essa visão aqui mais macro de panorama, o que a gente pode esperar? Seria marcações do 4 horas, basicamente, tá? E de 1 hora, às vezes, mas de 1 hora eu gosto de marcar também bem quando o mercado já fez a movimentação igual de domingo. Na segunda, eu sento um pouquinho mais cedo aqui no computador para dar uma olhada e faço as marcações ali do que ele já fez no decorrer daquela sessão da Ásia e de Londres, por exemplo. Tá? Ó, regiões importantes. Eu procuro sempre as regiões extremas. Eu não vou buscar uma coisa aqui em cima, para estar longe pra caramba disso aqui. Tá? Vou buscar mais regiões próximas. Então, aqui, ó, aqui atrás, eu tenho uma região de absorção. Posso pegar tanto esse pavio aqui, puxar aqui para baixo, para frente, quanto eu posso pegar aqui o blended candle, que ele abriu aqui e fechou aqui. Ou seja, tem isso aqui de pavio ainda, então eu deixo isso aqui. Para mim é mais viável. Deixar essa visão de 4 horas, essa marcação de 4 horas, região de absorção. Esse ponto aqui teve uma absorção nesse topo. Aqui tem um swing high. Eu busco aqui, ó, abertura e fechamento, é bem aqui mesmo. Tem um paviozaço aqui. Ou seja, essas duas regiões para mim, de 4 horas, são as mais importantes. Eu espero o preço fazer alguma movimentação aqui dentro. Após ele abrir, ele pode vir aqui buscar algo, algum ponto, alguma liquidez para ele dar continuidade na queda aqui, tá? Então, essa é a visão mais macro desse ativo. Pode analisar que o preço aqui, se a gente for puxar aqui o zoom, está bem travado nesse caixote aqui, né? Ele não tem uma movimentação muito clara. Porém, se a gente for pegar da última pernada, onde ele fez toda essa mudança de característica, essa mudança de estrutura, o preço fez aqui a quebra de estrutura, o mercado está numa tendência de baixa. Tá? Teve essa pancada aqui para cima, porém você pode ver que logo após a pancada já teve essa pancada para baixo, uma inversão de fluxo aqui, está tendo uma briga até numa média aqui. Essa média aqui, se não me engano, é de 20, que tá uma média de 20, tá? Aqui poderia estar utilizando também uma média de 200 para fazer essa análise macro. Vou até deixar aqui, tem uma visão, ó,
A média de 200 está bem próximo da região de absorção aqui em cima. A gente vai casando os pontos, tá? A gente sai do macro para o micro lá no dia para operar, mas as regiões têm que estar marcadas, beleza? Vamos para o próximo aqui, para o euro. Ó, o euro, diferente do Audi, lógico que eles estão. As movimentações desses pares, e tem o dólar aqui, como secundário, vamos falar assim, é muito parecido. Muito parecido. Só tem algumas particularidades. Tem uns que é mais volátil, uns que é menos, né? Uns que tem mais liquidez, outros que não, tá? Porém, os majors em si têm uma liquidez boa e uma volatilidade boa. Então não tem muito o que preocupar com isso. Porém, só essa curiosidade para quem às vezes nunca percebeu isso, esses pares andam muito similar. Aqui vocês podem ver que o preço está também numa tendência de baixa. Aqui ele fez uma quebra desse swing high e fechou acima, mostrando uma possível reversão do preço para alta, tá? Então aqui a gente pode esperar no 4 horas. Ó, aqui tem uma região que foi quebrada, teve essa região aqui, né? Essa defesa vendedora por conta de chegar desse ponto aqui, mas o preço logo já invalidou. Pode ser que esse preço já feche para baixo aqui e só veio buscar essa liquidez do povo que vendeu aqui, dos players que venderam nessa região, tá? Porque isso aqui, ó, foi uma grande defesa vendedora. O preço abriu logo abaixo aqui, deu alguns ticks para baixo, mostrando até talvez uma possível continuação da queda. Porém, o preço foi logo, deu uma pancada para cima, veio catar o stop da galera aqui e fechou na linha, tá? Ele consumiu um pouco essas ordens que estavam aqui. Pode ser que tenha ordens acima dessa média de 200. O preço pode abrir, vir buscar aqui e acelerar mais ainda o preço para dar continuidade da alta. Se a gente for puxar também, vamos colocar aqui um canal nessa região. O preço quebrou o canal, quebrou a linha de tendência, mostrando uma possível movimentação aqui de uma onda 1. A gente pode aguardar uma onda 2 de correção aqui, logo após uma onda 3 de expansão, dando continuidade à movimentação de alta. Tá? Os pontos que eu posso aqui, marcar. Aqui tem um ponto de absorção, né? Mas muito fraquinho ainda. Para mim, não é que é muito fraquinho, né? Aqui é muito longo, né? Invalidou todo mundo aqui, pegou a liquidez de todos aqui. Porém, tem uma região muito grande para eu marcar, ou uma região muito pequena que só considerar o pavio. Para mim, não faz sentido eu marcar isso aqui agora. Eu esperar o preço fazer uma movimentação por aqui para fazer as marcações. Aqui em cima, eu posso fazer algo, posso marcar algo. Tem esse pavio aqui, ó, que seria o ponto mais alto desse swing high. Eu posso deixar. E para não esquecer, eu já estava esquecendo, fazer a marcação aqui do range semanal. A gente vai acabar esquecendo. Depois fala, pô, você não marcou isso aí, esqueci. Aqui, ó. Tem esse ponto aqui visível, tá? E vou esperar o preço formar algo por aqui. Poderia marcar algo por aqui por baixo, puxar aqui para baixo aqui, ó. Ó, tem esse ponto aqui, tem esses pontos aqui de liquidez, tá bem próximo dele aqui. Tô que ele reagiu desse ponto, ó. Reagiu desse fundo aqui, desse swing low, ó. Não adianta também você marcar tudo lá para baixo, senão vai ficar poluído. Marca os principais, os mais próximos. Vou deixar marcado aqui, ó. Essa região de absorção aqui pode ser uma possível compra se o preço voltar aqui para buscar, ou aqui no extremo para possíveis vendas na reversão já da tendência, tá? Porque se ele chegar aqui em cima, ele reverteu completamente essa tendência. Tá bom? Vamos pro GBP. Vou começar aqui no semanal. De uma vez. Beleza. 4 horas.
as regiões aqui. Pode ver, ó, igual eu disse, preço do mesmo modo caindo. O euro, como ele tem essa liquidez maior, uma volatilidade maior, é que ele acelera mais os preços quando realmente é para acelerar, né? E os outros acompanham, mas acompanham no decorrer ali, no tamanho da grandeza deles também, né? Aqui, ó, vou deixar até esse canal já traçado, aqui de cima. Olha, ele não rompeu ainda esse canal. No euro já foi rompido, né? Pode ver que eles estão brigando aqui nessa média de 20. Fez até aqui um swing high, com certeza. Pode ser que o preço continue caindo, só foi uma correção forte aqui. Tá? Então a gente tem que aguardar realmente os preços trabalharem. Aqui, ó, tem uma região de absorção logo acima. Pode ter alguma reação, tá? Aqui embaixo já está mais tranquilo para se marcar. Tem esse pavio todo aqui, então eu marcaria aqui, ao contrário do euro, tem esse ponto, beleza. Aqui atrás também pode ser que tenha, ó, tem um paviozaço, foi igual ao do euro, onde ele reagiu, esse ponto aqui de absorção, ó, quase encaixa, né? Casa com a região que eu já tinha marcado ali. Eu vou até deixar ela marcada. Beleza. Para mim, esses são esses dois pontos, tá? Ele pode muito bem abrir aqui, rompendo esse canal, tá? Buscar uma liquidez por aqui, vir aqui para baixo, ou ele realmente já vinha aqui embaixo, pegar essa liquidez nesse ponto aqui, que seria igual eu falo, encher o caminhão, para continuar subindo e realmente dar sequência aqui na reversão desse preço aqui de queda, tá? Nessa movimentação de queda. NZD-USD, beleza. 4 horas. Movimentação muito parecida com todos os outros. Tá? Vou marcar novamente o canal aqui de cima. Caraca, tomando coça hoje, hein? Ó, o canal já tá até mais meio não tão inclinado, né? Se eu puxar lá de cima mesmo. Se eu fosse puxar daqui, eu já teria rompido. Se eu fosse puxar daqui, ó. Cadê o canal? Aqui ele teria rompido. Pode ser que se for utilizar uma visão de fractais, pode ser que o preço rompeu esse canal, veio buscar a liquidez aqui, fez o teste para continuar subindo para testar esse canal aqui em cima. Eu vou deixar isso aqui marcado. Ficou meio poluído, mas depois a gente consegue até colocar isso aqui de outra cor, consegue analisar realmente o que eu estou falando. Vou botar em vermelho, vou botar em azul. E do meio de vermelho. Azul também. Pronto, que eu já sei que é o canal macro. Tá? Ele rompeu o micro, pode ser que ele esteja trabalhando aqui no meio do canal macro e venha buscar aqui mais alguns pontos aqui nessa região aqui que tem liquidez logo acima. Tem essa liquidez aqui também que ele está trabalhando. Ó. Então, assim, a gente tem que esperar o preço reagir. Tá? Espero o mercado abrir, ó, ele já reagiu aqui, veio, pode ser que ele venha buscar mais liquidez aqui, ou logo aqui em cima. A gente for utilizar o Blended Candle aqui, tem essa regiãozinha aqui em cima, mas como eu já marquei essa, não vou marcar novamente mais uma aqui para não poluir. Lá de trás, novamente, ó, ele reagiu desse ponto aqui. Tem pontos aqui atrás também que ele pode ter reagido. Tá? Você vê que o preço ele trabalha muito, eu falo, a parte magnetismo dele, né, dos preços, onde realmente tem interesse de negociação. Pode ver que nessa região aqui, ó aqui, agora aqui, onde que teve gente querendo negociar nesse ponto, eu não estava querendo deixar descer mais do que isso. Então já vou marcar aqui essa região, abertura, deixa eu aumentar lá para cima. Ou seja, olha só o tamanho da área aqui de absorção, né? Beleza, aqui ó,
Você já rompeu ela. Tá, então foi lá de trás. Comi mosca. Ó, foi daqui, ó. Esse ponto aqui. E eu vou deixar ele marcado. Esse ponto. E essa região aqui. É da onde ele reagiu. E teve. Tá mais louco do que o Batman aqui. Fazendo N marcações. Aqui, ó. Essa aqui seria a atual. Falar, ficou poluído. Vocês podem ver que é uma região toda. Onde eu disse, a região de magnetismo, onde o preço ele trabalha e o preço. O mercado não é uma linha, o mercado é uma região. Tá? Então essas regiões aqui são regiões importantes que pode ser que o preço trabalhe defendendo, tá? Vamos esperar o preço reagir nessa movimentação. O SDCAD, e para falar para vocês, galera, o SDCAD, o SDCHF são alguns pares que sim, igual tá aqui, ó, Majors B, Majors B. Eu não sou muito fã de operar os que estão aqui, tá? Mas eu vou fazer as marcações mesmo assim. Para quem gosta de operar também e gosta de acompanhar, fica legal. Tá? Start of the week. Em 4 horas. Beleza. Ó, 4 horas aqui o mercado tá mais direcional comparado aos outros. Tá? Um direcional de compra. Aqui nós temos, no meio do movimento, seria aqui uma movimentação de continuação. Tá? Depois que ele rompeu esse topo, ele até tentou ir para baixo, mas tomou uma pancada. Ou seja, aqui foi uma região de absorção forte. Tá? Eu vou marcar essa região. Poderia marcar essa aqui? Posso. Mas como tem uma um pouco mais abaixo, onde literalmente ela inverteu toda essa movimentação de queda, aqui é um ponto muito forte. Tá? E logo aqui acima também, tem esse blended de outro ponto. Beleza? Vamos passar mais rápido, porque senão vou ficar a eternidade nessas marcações. Beleza. 4 horas. Já tinha até marcação aqui que eu nem estava lembrado. Pensei que eu tinha limpado, mas não. Tá, eu já vou até puxar isso aqui, ó, que nem veio testar. Esse aqui já foi rompido, tá? O preço jogou para baixo. Se a gente for utilizar aqui algum blended candle aqui, vai ficar bem curto, né? Ó, abriu aqui, fechou aqui. Se for utilizar 3, eu disse que seria o máximo que eu utilizo. A gente pode marcar toda essa região aqui, ó, de região de absorção, onde o preço inverteu de fato essa movimentação aqui, ó, quebrando esse fundo, quebrando esse fundo. Aqui, olha, foi, rompeu, voltou, rompeu. Tá? Então aqui ele já fez a inversão. Tem uma linha aqui e está numa tendência de queda. Rompeu a média também de 20. Está vindo testar a média de 200, ó, bem próximo da região de absorção, igual eu tinha marcado aqui atrás. Tem essa regiãozinha aqui de absorção também de continuidade. Ah, eu posso puxar tudo isso aqui? Até pode, cara. O mercado não é quadrado, tá? Mas eu gosto de ser um pouco mais conservador nesse ponto, nesse quesito, e deixar as minhas regiões o mais extremo possível. Ou naquele caso lá que eu mostrei para vocês ali do SDCAD, que logo passou, que foi uma continuidade da movimentação após ele romper um topo e teve aquela toda absorção das vendas, tá? Vamos para o SDCHF. Quatro horas. Pode ver que é o contrário, né? São inversamente proporcional aos pares que tem o SD. Até o NZD aqui, ó. Esses quatro aqui, você vê que a movimentação deles majoratoriamente, caralho, são vendedoras. E aqui o SDK, o SDJPY e o SDCHF estão numa movimentação mais compradora. Mesmo eles
tentando mudar a frequência aqui, mudar a estrutura para venda, igual também o áudio, o euro, o GBP, o NZD, tentando mudar a estrutura para compra. A gente só vai saber isso mesmo depois que o mercado abrir e fazer as primeiras movimentações ali para dar continuidade, tá? As marcações aqui, como o preço está jogando dando essa pancada para baixo, ele abriu aqui, fechou logo abaixo, tem essa região aqui de absorção de preço, inverteu a movimentação, tá? Extrema. Aqui o preço está trabalhando nessa regiãozinha aqui, mas ele já está começando a mostrar uma força para tentar furar esse ponto. Eu vou deixar marcada essa região, principalmente desse candle aqui, ó, que ele veio ao extremo e voltou. Se ele perder isso aqui, de fato, o preço vai ser totalmente bearish. A gente pode procurar mais vendas do que compras. Talvez quando ele chegar nessas regiões aqui embaixo, aqui onde teve mais trocas de lotes, spreads curtos e volume elevado aqui no Waze Wave, tá? Teve essa defesa aqui atrás também, depois trabalhou e tal. Pode ser, perdão, que a gente procure algumas reversões por aqui. Porém, meu ponto principal que seria esse, se ele perder, a continuidade é clássica ali na venda. Vamos passar para os CFDs, fazer análise, a marcação semanal aqui, né? É mais um balizador também. 4 horas. Preço, ó. Índices normalmente trabalham em alta, tá? Normalmente. A grande movimentação deles é alta. Porque ficou trabalhando aqui, ó, agarrado durante todas as últimas semanas. E aqui, ó, depois, quinta-feira para cá, dia 31 de julho, começou a ter vamos falar assim, uma dispersão de vendas aqui enorme no mercado. Pencou demais o preço, tá? Chegou a cair aqui 4%, limpando toda essa liquidez aqui, ó, que estava segurando a compra. Nós temos aqui esse ponto de reversão aqui em cima. Utilizar o blend esse com esse. Não está um ponto muito legal, tá muito curtinho. Tem esse ponto aqui que era de compra. A gente pode utilizar ele como um breaker, da teoria da bipolaridade. Eu boto aqui até aqui, ó, breaker, aonde que foi, onde era, né? Suporte vai virar resistência, o preço voltar aqui para buscar. Se for puxar o volume profile aqui, vamos ver onde é que tá. Ó, tá aqui embaixo, onde teve as maiores movimentações, né? Então não casa muito com o break aqui. Pode ser que depois que abra, não sei, vamos dar uma olhada, mas esse ponto aqui é importante. Se ele voltar a testar, pode ser que ele dê algo aqui pra gente na venda, tá? Aqui para trás tem esse ponto de absorção aqui, tá bem próximo também. Eu marcaria esse aqui. Não marcaria mais nada aqui. Eu tenho esse ponto aqui que tá vindo até aqui, ó. Que teve a defesa. Bem o caso também do SDCHF ali. Se ele perder esse ponto, ele vai dar uma despencar bem, tá? Pode ser que ele pare aqui e tal. Vamos esperar o preço mostrar pra gente o que ele quer fazer. SP é basicamente a mesma movimentação. Você pode ver que tá até marcado aqui, ó. O ponto que eu acabei de marcar no Nasdaq. O SP também tem uma movimentação muito parecida com o Nasdaq, tá? Start of the Week, End, 4 horas. Tem esse ponto. Tem esse breaker. Vou marcar só esses dois. Para mim seriam os principais dessa movimentação. Tem aqui o DAX. Nem vou marcar ele. Eu só estou analisando algumas coisas também. O Key, XY só para algumas confluências. Não utilizo para operar. E o Shao. Vou fazer a marcação também. Beleza. 4 horas. O Shao, uma tendência aqui, vamos colocar mais macro, diária e semanal, é uma tendência fortíssima para compra, tá? Porém, aqui ó, nas últimas semanas, ó, desde abril, ele tá aqui, ó, consolidando, trocando lotes, tá? Vamos, ó fazer uma análise aqui que seria mais micro, que eu utilizo durante o intraday ali, ó.
o S-Wave caindo muito, ele segurou aqui essa pancadona aqui, nesse pavio, mostrando força vendedora entrando, volume elevado, tentou jogar para cima, depois caiu um pouco, depois subiu novamente, teve essa pancada aqui para baixo, ou seja, o preço trabalhando. Esse candle aqui seria a posição desse player, está segurando todo esse preço aqui, ele está consolidado aqui, preço aqui no S-Wave, né? O esforço de resultado está caindo. O IFR também está mostrando fraqueza na compra, mesmo ele chegando bem próximo da região aqui onde é que formou esse topo, né? E esse topo do IFR que estava sobrecomprado. O preço pode claramente continuar subindo aqui, buscar liquidez nesse ponto. Tá? Ele pode vir, vou até colocar aqui um xizinho aqui, eu sei que é de liquidez, e na esquerda. Depois eu não vou perder isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá. Deixo marcado esse ponto de liquidez. Pode ser que o preço venha aqui, consuma liquidez e despenque, porque ele está mostrando fraqueza. Olha que o volume diminuindo também. O preço subindo. Isso aqui é o principal para procurar uma reversão, seria absorção e exaustão dos preços. Aqui já teve uma absorção, tá? Teve um volume elevado, o spread reduzido, ele deu a pancada, teve essa defesa, tá? Teve essa absorção. A gente utiliza aqui o esforço e o resultado também no volume, mostrando o preço fazendo um esforço enorme, tá? Ou seja, fazendo um esforço, jogando volume aqui, volume caindo, 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 o preço subindo, ou seja, está subindo está subindo sem gasolina. Tá? Não está tendo liquidez aqui para o preço subir. E o preço abaulando aqui nessa região, ou seja, está mostrando fraqueza. Eu vou até traçar aqui um canal dessa última pernada aqui, não ficar uma coisa muito daqui. Cadê esse último movimento? Isso aí. Deixar esse canal marcado, que se ele romper isso aqui, pode ser que ele despenque isso aqui para baixo, volte a testar para pegar mais liquidez, seria um ponto de venda que eu digo aqui no semanal, tá? Uma venda para um swing trade, mas nós podemos considerar isso também, analisando essa visão mais macro, pro intraday depois. Depois o preço pode entrar numa frequência ali de venda que se falar como é que isso aconteceu, analisando o macro. 4 horas. Olha, está consolidado aqui, ó. Só de ver que o preço está bem consolidado. Consolidação, a gente opera extremos de movimentos. Né? Aqui tem um ponto de absorção, que ele continuou, teve como se fosse uma continuação. Aqui em cima também teve esse ponto. Eu vou considerar esse paviozinho aqui, mais extremo possível, tá? Nesse ponto de consolidação. Aqui, logo após ele jogar esse preço para cima, abertura e fechamento tem esse ponto aqui de absorção também. O preço até veio aqui, ó, testar, pegou liquidez e subiu. Ponto válido ainda, ele não foi invalidado. Tem isso aqui, mas eu não vou marcar. Vou esperar o preço reagir, né? Abrir as sessões, reagir durante a sessão da Ásia e de Londres. E quando for começar a sessão ali de Nova York, ver o preço tem para nos oferecer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tá? Isso me ajuda demais, me motiva demais a gravar mais vídeos. Beleza? Fique com Deus e fui!